Nessa manhã é o seguinte: seja quem você é. Seja quem você é. Para isso, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 5. Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 5, a partir do verso de número 13. Obrigado a todos aí, todos os irmãos que estiveram orando por nós nesse período de viagens. Graças a Deus deu tudo certo e cá estamos nós uma vez mais. Mateus capítulo 5, verso de número 13, diz assim para nós: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de você diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Podeis assentar, não feche a sua Bíblia, por favor. Pai Santo, nós te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, por esse domingo tão lindo, ó Deus, que o Senhor nos dá a oportunidade de contemplar. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pela saúde, ó Pai, que cada um de nós tem, ó Pai, nessa manhã. Mas agora, ó Deus, quando nos reunimos, ó Pai, nesse dia tão especial, nesse dia que nós lembramos, ó Pai, em memória daquilo que o Senhor fez por cada um de nós, nós te pedimos, ó Pai, a presença real, tangível, Deus, palpável do Teu Espírito, ó Pai, entre nós. Abra os nossos corações, ó Pai. Tira, ó Deus, toda a artimanha de Satanás, ó Pai, para que a gente não ouça e não entenda, ó Pai, a Tua palavra. Desarme, ó Pai, cada um de nós, para que a palavra venha e de fato ache lugar, ó Pai, em nossos corações. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus, e te pedimos que haja espírito de iluminação e que a gente compreenda aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco, Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Seja quem você é. Uma das grandes perguntas que todos nós precisamos fazer é a seguinte: o que é o ser humano? E com qual objetivo esse homem ele foi criado? E quando nós pensamos, refletimos e vamos para a palavra de Deus para entender por que o homem foi criado e com qual propósito ele está nesse mundo, nós vamos compreender que esse homem ele foi criado para a glória de Deus e que esse homem é a joia, a coroa da criação de Deus. Então, o objetivo principal do homem nesse mundo é glorificar aquele que o criou. Sendo assim, todas as vezes que nós, preste bem atenção, igreja, todas as vezes que nós não somos quem nós deveríamos ser, nós não estamos glorificando ao nosso Deus. Eu e você, a gente vive numa sociedade hoje que ela reduziu o pecado, a transgressão, o erro, a tão somente 3 simples coisas: sexo, tabaco e álcool. Se você não pratica essas 3 coisas, se você não vivencia essas coisas
erradas, você é santo aos olhos de muita gente. Você está em santidade aos olhos de muitas pessoas. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, quando nós vamos refletir aquilo que Jesus diz, e principalmente no Sermão do Monte, Jesus leva eu e você para um nível muito mais profundo. Jesus nos leva a entender algo muito mais complicado, poderíamos dizer. Jesus nos leva a entender que todas as vezes que nós não somos quem nós deveríamos ser, nós não estamos em santidade. Nós não estamos evoluindo e se aproximando de Deus. E sendo assim, nós de fato nessa manhã precisamos entender quem nós somos. Mas quando nós olhamos para o Sermão do Monte e tudo aquilo que nós já refletimos e meditamos, que coisas foram que Jesus disse acerca de cada um de nós que se faz presente aqui? E a primeira coisa que Jesus já disse para nós, já mostrou para nós, que eu e você somos cidadãos do reino de Deus. Nós fazemos parte de um reino que vai além desse mundo. Jesus, quando estava com os discípulos, aqueles que esperavam o reino terreno, o reino material, Jesus se virou para eles e disse assim: o reino de Deus já chegou. O reino de Deus está em vocês, dentro de vocês. Então nós precisamos entender, Jesus já disse isso para nós, que nós fazemos parte de um reino que está além desse mundo. Mas Jesus também disse para nós que o meu e o seu caráter, ele está completamente em oposição com o padrão desse mundo. Porque nós observamos nas bem-aventuranças, 8 exposições nós tivemos aqui sobre o caráter do verdadeiro cristão, em que Jesus mostrou para nós que nós somos diferentes. Querendo você ou não, gostando você ou não, a partir do momento que o Espírito Santo tocou em você, mudou sua vida, transformou seu coração, fez que você nascesse de novo, você é uma pessoa diferente. Por mais que às vezes a gente esqueça isso, você precisa entender que você é uma pessoa diferente. Mas o Espírito Santo de Deus, e Jesus mostrou para nós, que nós somos pobres de espírito, que nós somos pessoas nas quais choramos pelos nossos pecados, nós somos pessoas misericordiosas, nós somos pessoas que temos fome e sede de justiça, nós somos pessoas pacificadores, nós somos pessoas que temos o nosso coração limpo, ou seja, a gente não vive em hipocrisia, e a gente também não carrega ídolos no nosso coração. Isso é o que Jesus já disse ao nosso respeito. Mas o que nós precisamos responder nessa manhã é o seguinte: quem está comigo, diga amém. Como ser quem nós somos? Como colocar isso em prática? É isso que esse texto nos ajuda a responder. E o primeiro ponto da nossa reflexão, para você que gosta de anotar e deveria fazer isso, é o seguinte: o que é o mundo? O que é esse mundo no qual nós estamos vivendo? Preste atenção comigo, no verso de número 13 e no verso de número 15. Jesus diz assim: vocês são o sal da... Olha o verso 14 agora. Jesus vai dizer assim: vocês são a luz do mundo. Então, antes mesmo de falar para nós quem nós somos, Jesus mostra para nós aonde nós estamos inseridos. E o que é o mundo, meus irmãos? O que é essa realidade chamado mundo? A primeira coisa que nós precisamos entender é que o mundo é um sistema corrompido. Quando a palavra de Deus ela fala de mundo, ela não está falando da criação de Deus,
mas ela está falando para nós do sistema que rege esse mundo, dos valores, dos princípios que estão em voga nesse mundo. Jesus está falando para nós que esse mundo é um sistema corrompido politicamente. Olhe para a política hoje e para todos os tempos da humanidade. Eles estão lá, eles foram colocados lá para nos representar. Mas, paz, meus irmãos, se nós olharmos para a história, nós vamos observar que muitos desses, a gente não pode generalizar, nunca representou a gente. Nunca cumpriram o seu papel que está descrito em Romanos capítulo 13. Fazer o bem para o povo, cuidar do povo, ser diáconos, vai dizer lá no grego, para o povo, servir o povo. Por isso esse sistema chamado mundo, ele está corrompido politicamente. Mas esse sistema chamado mundo, ele também está corrompido socialmente. Seja honesto nessa manhã comigo. Olhe para a sociedade. Ligue a sua televisão. Acesse os canais de notícia. Eu duvido que você não vai ficar espantado. A quantidade de mortes, a quantidade de acidentes, a quantidade de coisas que o ser humano é capaz de fazer contra o outro. Nós estamos observando, gente, isso é complicado demais. Uma guerra lá na Ucrânia. Quantos países investiram dinheiro para ajudar a Ucrânia a conseguir se sustentar nessa guerra? Mas você não vê esse mesmo esforço, essa mesma dedicação dos países em investir dinheiro para ajudar os países pobres. Quantos milhões e milhões é investido em armas, meus irmãos? Mas se todo esse dinheiro fosse revestido para ajudar as pessoas, para trazer uma vida nova para as pessoas, uma esperança nova para as pessoas, esse mundo seria diferente. Mas socialmente, entendam, esse mundo está corrompido, mas esse mundo também ele está corrompido espiritualmente. Mais de 10.000 religiões nesse mundo, que dizem para si, arrogam para si, ser detentoras da verdade, que podem levar o homem a ter um contato com Deus. Quantas pessoas enganadas, quantas pessoas sinceramente, e você conhece, se entregam para essa religião achando que aquilo é certo quando é o errado. Porque o mundo está corrompido, politicamente, socialmente e espiritualmente. Mas Jesus mostra para nós também que esse mundo que está corrompido, ele tem um rei. Satanás é o rei desse mundo, desse sistema, meus irmãos. A palavra de Deus vai dizer para nós que o mundo jaz nu. E quando nós vamos entender o original dessa palavra, vai dizer que o mundo está no colo, nos braços do maligno, e ele balança esse sistema para a direção que ele quer, para o caminho que ele quer, para onde ele quer. E vocês vão entender por quê. Mas, em último lugar, esse mundo também é inimigo de Deus. Porque Tiago vai dizer que aqueles que são amigos do mundo são o quê? São o quê? Inimigos de Deus. Então, todas as vezes que a gente se junta com esse mundo, abraça os valores que esse mundo tem, nós passamos a nos tornar também inimigos de Deus. Obrigado, minha irmã. Preste bem atenção comigo agora, por favor, que Jesus falou sobre o mundo. Ele falou para nós o local, o ambiente, aonde eu e você não tem para onde a gente fugir disso. Nós estamos inseridos. Mas agora Jesus vai falar para nós quem nós somos e o papel que eu e você temos nesse mundo. Acompanhe comigo, por favor. A primeira coisa que Jesus diz para nós e sobre nós
é que nós somos o sal da... Verso 13, por favor. Vocês são o sal da terra. Sal da terra. Parece algo tão simples, algo tão comum. Jesus se esforça para pegar uma imagem do nosso dia a dia. Quem aqui não usa sal? Quem aqui nunca usou o sal? Chega em casa agora e vai comer uma comida que tem a aparência muito boa, mas que está sem sal, que está sem sabor. Então Jesus usa algo que é comum para nós. Mas quando Jesus diz para mim e para você que nós somos o sal da terra, desse mundo corrompido que nós já vimos, o que ele quer dizer para nós sobre isso? Jesus diz para nós, em primeiro lugar, que o cristianismo não é uma fé isolada do mundo. Jesus diz: vocês são o sal da terra, vocês estão misturados com esse mundo, vocês estão juntos com esse mundo. A gente precisa entender que para viver a fé cristã, a gente não vai se isolar desse mundo. Existia uma ideia na Idade Média que dizia que para que a pessoa fosse uma pessoa santa, uma pessoa consagrada, ela deveria ir para um mosteiro, se afastar de todo mundo, se afastar das pessoas, ficar contemplando a glória de Deus, e aí ela seria santa. Mas Jesus mostra para nós completamente o contrário. Vocês são sal da terra, desse mundo, vocês precisam estar misturados com esse mundo. Eu vou dizer aqui uma palavra forte, entendam isso. Jesus está dizendo assim para nós: vocês precisam ser esfregados nesse mundo. Esse mundo precisa entender que vocês estão aí. Mas a segunda coisa que Jesus fala para nós sobre sermos sal é que o cidadão do reino de Deus, ele é aquele que preserva esse mundo. Uma das funções do sal antigamente era conservar os alimentos. As pessoas, as donas de casa, não tinham geladeira, não tinham freezer. Então, para conservar uma carne, ela precisava jogar sal nessa carne. Ainda hoje se faz isso. Então, o que Jesus está mostrando para nós? O sal tinha como objetivo preservar a carne, para que ela não é isso mesmo, para que ela não viesse a apodrecer. Então, o que Jesus está dizendo para nós? Sabe por que vocês estão nesse mundo? Sabe por que vocês estão inseridos nesse mundo, nesse sistema? Para que você não deixe esse mundo apodrecer. Para que você não deixe esse mundo se tornar pior do que ele já é. Preste bem atenção, irmãos. Tire a igreja de Jesus Cristo do mundo. Tire os cristãos desse mundo. Tire os filhos de Deus, os cidadãos do reino de Deus desse mundo, para você ver o que esse mundo vai se tornar. Esse mundo só não é pior daquilo que ele é, e nós já vimos a descrição dele, porque eu e você fazemos parte desse mundo. O seu local de trabalho, você não é pior do que ele é, porque você está lá. A política, ela só não é pior do que é, porque tem gente que teme a Deus lá. A sua casa, o seu contexto, talvez de pessoas não convertidas, só não é pior porque você está lá, porque Jesus diz para nós: vocês são o sal da terra. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Gênesis capítulo 6, a corrupção do mundo chegou a um nível tão grande, que só tinha um homem justo no mundo, e o nome dele era Noé. O que Deus fez com ele? Colocou ele na arca, derramou o dilúvio. Quando nós andamos um pouco mais, chegamos em Gênesis capítulo 18, e ali há um diálogo entre Deus e Abraão.
Deus dizendo para Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra e as cidades da campina. Mas Abraão disse para Deus, olha, mas Senhor, se lá tivesse 50 justos, o Senhor destruiria o justo com o ímpio? A Deus não. Mas se lá tiver 30, se lá tiver 40, se lá tiver 5. Mas meus irmãos, assim como foi com Noé, foi também em Sodoma e Gomorra. Só tinha um justo. E o nome dele era Ló. O que Deus fez? Destruiu Sodoma e Gomorra. Sabe por que Deus não destrói esse mundo? Por causa de mim e de você. Por causa da nossa vida. Porque nós somos quem somos. Somos o sal da terra. Mas quando nós continuamos essa descrição, Jesus passa a mostrar para nós que eu e você, a gente não é tão somente sal, mas nós somos também luz para esse mundo. Acompanhe comigo, por favor, o verso de número 14, que diz assim para nós: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada num alto de um monte. Vamos contextualizar isso aqui. Jesus está sentado em um monte, ensinando esses princípios tão preciosos e poderosos. E ele se vira não para a multidão que também o ouvia, mas ele se vira para 12 simples galileus, pessoas comuns, pessoas que não eram letradas, pessoas simples. E diz assim para ela, vocês que estão diante de mim, ouvindo as minhas palavras, vocês são a luz desse mundo. Vocês não são a luz desse mundo, porque vocês são ricos financeiramente. Vocês não são a luz desse mundo, porque vocês são muito inteligentes, porque vocês são muito sábios, porque vocês passaram 3, 4 anos estudando teologia, porque vocês pegaram um manual de teologia, decoraram ele, estudaram ele. Mas Jesus diz assim, vocês são a luz do mundo, por causa do caráter que vocês carregam. Jesus não diz para você que você precisa fazer um curso para se tornar a luz do mundo. A partir do momento que o Espírito Santo fez você nascer de novo, você passou a iluminar esse mundo. Mas ser luz do mundo mostra para nós o estado no qual esse mundo está. Se eu e você somos luz, o mundo está em? É simples, gente, é isso mesmo. Se eu e você somos luz, o mundo está em? 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 4, o apóstolo Paulo vai dizer que Satanás cegou o entendimento dos homens, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Então o diabo tenta de todas as formas, de todas as maneiras, cegar as pessoas desse mundo com entretenimento, com os prazeres que esse mundo pode oferecer, com as bênçãos que é dado a você, mas depois é cobrado. E por causa disso as pessoas estão cegas, não conseguindo enxergar a verdade de Jesus. Mas ser luz do mundo também mostra para nós que o mundo está como ele está. João capítulo 3, verso de número 19, vai dizer as seguintes palavras para nós: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ontem eu conversava com as meninas e os meninos do Ministério de Coreografia, e o nosso diálogo era o seguinte: antigamente, meus irmãos, preste bem atenção nisso, falar de Jesus, pregar sobre Jesus era novidade. Você às vezes falava sobre Jesus com uma pessoa, a pessoa tinha ideias vagas de quem era Jesus, mas falar de Jesus hoje é popular.
Eu corro o risco, eu falei com os irmãos, de vocês chegarem aqui no culto da noite, e já terem ouvido 3, 4 sermões da internet. Porque hoje a palavra está difundida. As pessoas não são mais ignorantes em relação a Jesus. Mas o que João disse lá atrás se cumpre hoje. As pessoas estão preferindo mais as trevas do que a luz. E por causa disso, o mundo está como? Como está. Mas em último lugar, meus irmãos, em relação a essas palavras de Jesus, Jesus mostra para nós, isso aqui é importante, gente, o grande perigo da inutilidade. Note, por favor, todo o relato agora que Jesus vai fazer a partir do verso número 13. Preste atenção na leitura. Ele vai dizer: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais? Para nada mais? Presta, senão para ser lançado fora e ser pisados pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, e nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. O que é que Jesus quer mostrar para nós com essas palavras? O grande perigo da inutilidade. De eu e você não sermos quem nós somos, nos tornarmos inúteis. E quando Jesus diz para nós, Ele está mostrando para nós, em primeiro lugar, o perigo de eu e você sermos inúteis. Ele diz: vocês são sal da terra, mas se o sal vier a ser insípido, sem sabor, para que ele vai prestar? Jesus olha para uma figura antiga, no Mar Morto, quando as pessoas iam ali fazer o trabalho de pegar o sal, existia um grande perigo do sal se misturar com um elemento que era um gesso muito parecido com sal. E quando o sal se misturava com ele, ele ficava insosso, ele ficava sem sabor. Ele nada mais prestava senão para ser pisado. O que Jesus está mostrando para nós? O perigo de eu e você, ao invés de influenciar, ser influenciado. Se nós estamos nesse mundo para salgar esse mundo, para ser esfregado nesse mundo, para tirar a corrupção nesse mundo, se eu e você passamos a ser influenciados por esse mundo, acabou. Não tem como restaurar o sabor. Para nada mais presta. E Jesus mostra para nós, se isso acontecer, eu e você seremos pisados. E eu e você somos pisados quando chega a corrupção, quando chegam os escândalos. Olha, fulano de tal, que era cristão, fez isso. Pode ter certeza, se um cristão fizer uma coisa errada, ele pode passar anos, mas o jornalista vai chegar lá na primeira página do jornal, vai colocar assim: fulano, talvez a pessoa está afastada da igreja há muito tempo, mas ele vai colocar lá: fulano de tal, ex-professor de escola dominical, fez tal coisa. Sabe por quê? O mundo tem prazer de pisar em nós. Ele sente prazer em pisar em nós. Você vê vários erros sendo cometidos no seu trabalho. Comete uma falha para você ver. Comete um erro para você ver. Porque o mundo tem prazer em pisar em nós. Mas o mundo pisa em nós também quando eu e você somos criticados pela nossa indiferença. Onde estão os cristãos desse mundo? Porque ninguém faz nada, porque ninguém faz alguma coisa, porque ninguém toma uma atitude. Porque nós estamos pensando tão somente em nós e não estamos olhando para o outro.
Mas há o segundo perigo, meus irmãos, de nós nos desconectarmos da nossa verdadeira fonte. Faz uma luz acender se ela está ligada no interruptor, na tomada. Não tem como. Então, como eu e você vamos querer brilhar nesse mundo se a gente não tiver comunhão com Jesus? A luz que eu e você refletimos não é nossa própria, mas nós refletimos a luz de Jesus, porque ele disse dele mesmo: enquanto eu estou no mundo, João capítulo 9, verso 2, eu sou a luz do mundo. Então eu e você refletimos a luz de Jesus. Mas se nós nos afastarmos de Jesus, não tivermos comunhão com Jesus, como eu e você vamos refletir, ser luz nesse mundo? Não tem como. Mas em último lugar, existe o castigo, meus irmãos, da inutilidade. Se você pode, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas. Lucas capítulo 13. A partir do verso de número 6. Lucas, capítulo 13, verso de número 6. O texto diz assim para nós: e Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está, preste bem atenção naquilo que ele vai dizer, ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Meus irmãos, isso aqui é grave demais. Deixa eu descer. Pedir para os irmãos fiquem de pé. Jesus está dizendo para nós que existe um grande perigo da gente se tornar inútil. Observe que o Senhor da vinha, esse representado como Deus, ele vem procurar fruto, e o que ele encontra é nada. E ele vai dizer que aquela árvore, ele está ocupando um lugar inutilmente na terra. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? E nós vimos no Sermão do Monte, um texto que a gente acabou de expor, que se o sal passar a ser sem sabor, ele se torna inútil. Eu pergunto para você, se Deus viesse ter um encontro com você hoje, conosco hoje, será que ele ia encontrar frutos? Será que ele ia encontrar frutos dignos? E nós corremos um grande risco de estar ocupando esse mundo de forma inútil, não sendo quem nós deveríamos ser. E Jesus conclui esse sermão que nós acabamos de estudar, dizendo as seguintes palavras: sejam sal, sejam luz, para que vocês façam as suas obras e elas brilhem diante dos homens, e assim o vosso Pai que está no céu será glorificado. Esse é o objetivo, de eu e você sermos sal e luz, sermos de fato quem nós somos, para que Deus, o Pai, seja glorificado
através das nossas vidas. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. E nesse momento, Deus, tão precioso, nós queremos te pedir perdão, Deus. Se porventura, Deus, se por acaso a gente não está sendo quem o Senhor nos criou para ser, Deus, sal e luz desse mundo. Talvez, ó Pai, a gente tenha vivido as nossas vidas tão somente, ó Deus, na força do nosso braço. Mas nós queremos te pedir nessa manhã, Deus, poder do Teu Santo Espírito, para que de fato, Pai, a gente possa cumprir o nosso chamado, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Se até hoje, ó Pai, a gente tem colocado empecilhos, ó Deus, para servir ao Senhor, se a gente tem colocado barreiras, dificuldades, se a gente tem dado atenção tão somente nas coisas, ó Pai, desse mundo, nossos sonhos, nossos projetos, nossa carreira, Deus, nós queremos, ó Pai, nessa manhã se arrepender dos nossos pecados e passar a ser produtivos para o Senhor, Pai. Nos ajude, ó Pai, a buscar em primeiro lugar o Teu reino e saber, ó Pai, que o Senhor vai acrescentar as outras coisas. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Nós te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.